Na nossa aula de hoje, nós vamos desenvolver um trabalho dando sequência ao que nós iniciamos. Estudamos em aulas anteriores o pensamento da patrística no início da Idade Média, que foi justamente por escolha, né? Estudamos o pensamento de Agostinho de Hipona, um dos maiores ícones da patrística. Na Alta Idade Média, nós estudamos o pensamento de Aristóteles, na filosofia, portanto, aristotélico-tomista, e nós percebemos como o pensamento medieval ele foi perdendo a sua força e a sua efervescência enquanto pensamento religioso, enquanto elemento cultural, por diversas, inclusive, contradições em que a própria lógica, que a filosofia, acabou ficando, né, portanto, relegada num segundo plano, vista como ponto não tão necessário e fundamental como pretendia Tomás, como pretendia diversos pensadores aí, que promoveram uma reflexão filosófica que buscava maior criticidade. Nós vamos, então, como já disse e repito, dando sequência, trabalhando o capítulo 10, Filosofia Moderna e Crise da Metafísica, que esse capítulo está no livro didático Filosofando, que todos têm, e, portanto, já está aí visível a todos. Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, Introdução à Filosofia, Filosofando. Capítulo 10, Filosofia Moderna e Crise da Metafísica. Primeiro ponto que é fundamental entendermos, o elemento sócio-histórico. O que foi modernidade? Qual a diferença, quais as divergências fundamentais que podemos perceber e encontrar naquilo que nós chamamos de modernidade? Pois bem, nós temos aqui duas ilustrações. O imperador Justiniano e seu séquito, no século VI, o mosaico bizantino, e o retiro de São Joaquim entre os pastores, 1304 a 1306, detalhe de afresco de Giotto. Os principais objetivos desse capítulo são, portanto, distinguir racionalismo, empirismo, compreender dúvida metódica de Descartes, entender as fundamentações filosóficas de alguns pensadores empiristas, entre estes Francis Bacon, John Locke, David Hume, entender o criticismo kantiano. Nós não vamos percorrer todo esse caminho por agora, mas nós o daremos por iniciado, pois alguns destes teóricos são a composição do segundo ano. Né? Então, observe as imagens, o mosaico bizantino, que data do século VI, enquanto o afresco de Giotto é do início do século XIV. Essas obras representam, portanto, dois momentos históricos diferentes. O mosaico bizantino, o imperador Justiniano, está no centro e a figura maior do seu séquito. A rigidez e a imobilidade da representação não decorrem da inabilidade do artista, mas da maneira pela qual ele expressa a severa hierarquia de classes estabelecida pela organização social teocrática do Império Romano do Oriente. Portanto, a rigidez, a forma, a apresentação, isso é próprio do elemento cultural. Portanto, continuemos. Por sua vez, Giotto, primeiro mestre do novo humanismo pré-renascentista, rompeu com o estilo linear da era bizantina e quebrou a rigidez da representação. Então, você pode ver que a cena ela é atenuada por paisagens, elementos informais, a forma não segue uma geométrica de rigidez, ela apresenta, inclusive, a estrutura de paisagens, um cenário à volta, enquanto que, do imperador Justiniano, ela se dá dentro de um local, portanto, fechado, de estruturas de proteção, pode-se ver escudos, enfim, uma representando força e hierarquia e a severidade, a outra apresentando elementos mais populares, inclusive com traços aí dos elementos da própria natureza, e por aí vai. Então, percebe-se que há algumas mudanças se processando, a própria arte representa isso, né? Maior mobilidade, portanto, em oposição a uma organização rígida, severa e mística, né? É preciso perceber essa mudança. E assim, as mudanças da modernidade
Chamamos modernidade o período que se esboçou no Renascimento e desenvolveu-se na Idade Moderna, atingindo seu auge na Ilustração do século XVIII. E aqui faço uma pausa para conversarmos um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre modernidade, que ela ganhou o seu start, né, o seu início se desenvolveu sobremaneira com o acontecimento do Renascimento. O que seria isso, né? A própria palavra renascimento, por si só, ela já demonstra, né? Ela significa nascer de novo, renascer, nascer novamente. Mas nascer novamente o quê? Na antiga cultura grega, nós tínhamos uma visão de mundo que ela era caracterizada por um antropocentrismo. A ideia do antropos, do humano, né? Nosso português diria que seria o homem, mas por questões de gênero, tratarei, obviamente, por humanidade. Essa dimensão do humano, esse antropos, era o foco central daquela cultura. Portanto, a valorização da linguagem, da filosofia, do comércio, da vida civil, o fortalecimento e a expansão das polis, né? As cidades-estado, o fortalecimento das leis. Isso foi muito forte no contexto grego. Portanto, uma cultura antropocêntrica. Quando chegamos na Idade Média, percebeu-se uma transformação. Quando estudamos, por exemplo, o pensamento de Agostinho, nós estávamos naquele contexto ali, enquanto humanidade, numa situação em que o pensamento religioso, aliado ao pensamento, ao poder civil, ele ganhou força e expansão. Desta maneira, o pensamento religioso se tornou a grande força motriz de toda a sociedade. E determinações sociais acabaram ganhando força e imposição a partir da perspectiva religiosa. E na Idade Média, portanto, o cristianismo, né, ocidental aí, ganhou bastante efervescência e se tornou como medida absoluta de saber e conhecimento. Somente o que a igreja determinava poderia ser reconhecido como conhecimento válido e verdadeiro, ao ponto de desenvolverem averiguações, né, acariações, verificações se os indivíduos estavam de fato pautados no conhecimento sólido e verdadeiro. Podemos citar como exemplo, não foi de todo, mas um fato bastante estarrecedor, se olharmos para a história com ponto de vista crítico, que foi o acontecimento do tribunal da chamada Santa Inquisição, que por si só é uma contradição em termos, né? A Inquisição de Santa não tinha nada. Averiguavam, portanto, se alguém poderia ser ou não condenado como um herege, e o Estado se colocava a executar. E muitos religiosos se esquivaram da culpa ou de coisa parecida, das responsabilidades para com a morte dos indivíduos, dizendo, não, nós apenas averiguamos. Quem executa é o Estado. E aí, se olharmos para a história, vamos encontrar coisas escabrosas, tal como pessoas morrendo em fogueiras, em praça pública, torturas de ordem diversa, justamente para exercer o poder, para determinar o que poderia, inclusive, ser pensado. Para citar como exemplo também de bastante consideração, daqui a pouco nós vamos no material comentar sobre, temos o caso, a situação, por exemplo, de Galileu Galilei, que trazendo as fundamentações, né, melhorando as fundamentações da teoria de Copérnico, ele afirma que o modelo de mundo não era geocêntrico, não era a Terra que era o centro do universo e tudo girava ao redor de nós, inclusive o próprio Sol.
É um modelo bastante egóico, né? Observem. É um modelo bastante egocêntrico, um modelo geocêntrico. E ele apresenta, portanto, seguindo, né, as pesquisas iniciais de Copérnico, ele apresenta um modelo heliocêntrico. A ideia do Sol como elemento gravitacional, não posso usar esse termo ainda, porque gravidade é um termo que surgirá depois com Newton, né, que virá à frente. E aí no século 17, né? Mas é fundamental que entendamos que Galileu já não falava mais a ideia de o Sol como um centro, não há como falar de centralidade, uma dimensão, portanto, macroespacial, mas ele já apresentava uma nova configuração de mundo. E esse cara, Galileu Galilei, um velho, um senhor de 72 anos de idade, foi condenado a cárcere privado, com, ou melhor, se, né, com a condicional aí, se ele assinasse uma carta reconhecendo ter equivocado em todas as suas pesquisas e elaborações. E Galileu Galilei assim fez. Ele assinou, recusando, refutando, portanto, o seu próprio pensamento, e permaneceu em cárcere privado, mas dizem algumas fontes de pesquisa que ele continuava em franca produção, e publicando, elaborando críticas e suas produções por outras vias, que não a tradicional. Mas, enfim, o que trazemos como referência? Para perceberem, para percebermos a força que foi a imposição de um pensamento religioso numa Idade Média, e nós estamos nesse cenário agora de mudança, de transição. E o renascimento, portanto, é o ato de fazer renascer, nascer de novo, a antiga cultura grega. Para que o mundo não fosse mais, portanto, geocêntrico, ou melhor ainda, teocêntrico, a ideia religiosa governando, imperando em todas as estruturas da sociedade, não fosse, portanto, teocêntrico, mas que ele retomasse aos valores, aos elementos antropocêntricos. Portanto, ampla efusão foi se ampliando, né, cada vez mais, da cultura, da sociedade, dos valores, dos referenciais diversos. Isso foi bastante significativo no que chamamos de modernidade. E quando falamos aqui também, assinalo em azul aqui, ó, o auge da ilustração do século XVIII. Ilustração é aquilo que chamamos de iluminismo, um movimento que se desenvolveu sobremaneira na Europa, principalmente na França, na Alemanha, em que acreditavam que a razão poderia, portanto, iluminar a humanidade. A razão, portanto, na sua capacidade crítica e reflexiva. Esta é a questão teórica. No momento oportuno, vamos estudar o movimento do iluminismo e perceber, inclusive, algumas críticas e contradições apresentadas a ele. Então, o paradigma da racionalidade, que então se delineava, era de uma razão que buscava se libertar de crenças e de superstições, fundando-se na própria subjetividade, portanto, a razão do meu próprio eu, para que eu desenvolvesse meu pensamento. Uma busca, portanto, de maior autonomia, era o que se buscava, portanto, no iluminismo, e não mais fundamentada na autoridade, fosse ela política, fosse ela religiosa. A busca, portanto, de autonomia. Algumas das mudanças ocorridas no Renascimento e na Idade Moderna foram as grandes navegações e o descobrimento do Novo Mundo, a Revolução Comercial e a implantação do capitalismo com a ascensão da burguesia, a formação das monarquias nacionais, a reforma protestante, as novas ciências da física e da astronomia. Quando nós falamos, portanto, desse elemento da mudança de mundo, vejam que são grandes e amplas as perspectivas de transformação, de alteração. E uma das questões que ganharam força e relevância para isso foi exatamente a dimensão do método científico. E aqui, para entendermos esta elaboração do método,
que advém de um pensador, de um filósofo muito importante nesse contexto da modernidade, que foi a figura de René Descartes, muito conhecido por sua expressão penso, logo existo, que pode ser entendido também como penso, logo sou, que desenvolve, portanto, regras para o desenvolvimento de um pensamento mais ordenado, desenvolvendo, portanto, métodos para chegar a um conhecimento preciso. Mas vamos entender um pouco desse cenário para que possamos ampliar isso com maior segurança e com maiores fundamentações. O racionalismo foi responsável pelo crescente interesse pelo método. Portanto, o método para se conhecer com mais segurança. Um método que propusesse solidez, robustez ao conhecimento. Hoje nós entendemos a nomenclatura como um método científico. Ao introduzir um novo método científico que colocou em xeque a física aristotélica, Galileu Galilei, 1564 a 1642, quebrou o modelo de compreensão do mundo que prevalecera durante séculos. O receio de novos enganos levou os filósofos a uma revisão da metafísica aristotélico-tomista. Nós estudamos, no encontro anterior, o pensamento metafísico aristotélico-tomista, em que a lógica, em que a reflexão foi posta como serva da teologia. Tanto é que Tomás de Aquino desenvolveu na Suma Teológica os argumentos, né, das 5 provas, as 5 vias demonstracionais da existência de Deus, em que a lógica esteve submetida à perspectiva religiosa. Mas essa metafísica aristotélica, bem como a tomista, a aristotélico-tomista, ela se enfraqueceu. Vou dar um exemplo bastante interessante. Galileu Galilei, ele questiona um dos pontos, por exemplo, da física aristotélica. Se eu pegar 2 objetos, vamos lá. Se eu pegar um objeto qualquer, digamos, este objeto, um grampeador, se eu lanço, obviamente ele faz um movimento. Quando eu lanço, ele retorna ao ponto de origem de onde ele saiu. Em Aristóteles, nós sabemos, nada provém do nada. Nós sabemos que Aristóteles trabalha o elemento das causas, né? A causa material, formal e eficiente. Portanto, para o movimento, para que algo saia de potência e vá para o estado de ato, mudando de um estado a outro, tem que haver uma causa agindo sobre as coisas. O que faz e por que esta coisa ela vai e volta? Eu encontro a causa do movimento, a força de arremesso, tudo bem. Mas por que ele faz esse movimento? Para Aristóteles, todos os objetos encontram seu ponto de equilíbrio, pois isto é uma lei da própria natureza. Ao ponto de equilíbrio dos corpos, o ponto de equilíbrio, portanto, dos seres, o ponto de equilíbrio dos demais objetos, de todas as coisas. E para Aristóteles, esta força, ela age em todas as coisas, independentemente do seu tamanho. Hoje, nós usamos o termo massa, né? Se eu pego este grampeador, juntamente aqui, vocês veem comigo aqui, um clips, eu tenho massas distintas. Se eu solto esses objetos a uma determinada altura, quem chegará primeiro ao solo? Talvez, de imediato, sem uma reflexão, você diria, o grampeador chegará primeiro, ele é mais pesado. Aí eu estou percebendo aqui que eu acabei me equivocando ao dizer. Aristóteles dizia que essa força de equilíbrio, ela age na proporcionalidade da massa, né, dos objetos. Então, se este é mais pesado, esse chegará primeiro, dizia Aristóteles. Mas nós sabemos que não é assim. A física moderna, e aí só para ilustrarmos esse ponto, por isso digo, não podemos falar agora, porque gravidade não surgiu ainda.
esse conceito newtoniano da física, né, da física clássica aí, ela vai ser trabalhada demonstrando que a gravidade tem uma aceleração, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela age independentemente da massa dos corpos. Se eu não tenho resistência do ar, porque eu não posso também pegar uma folha de papel e soltar, o papel chegará depois, por quê? Claro, por resistência do ar, ele vai planar, né? Vai encontrar resistência. Mas, se eu solto o clips e o apagador, desculpa, o grampeador, em uma determinada altura, ambos chegarão ao mesmo tempo no solo, porque a gravidade, ela age com a mesma força, independentemente da massa dos corpos. Esse é um dos pontos que Galileu questionou. Dizem relatos que Galileu ele sobe na Torre de Pisa e lança de lá duas esferas. E ele percebia que ambas chegavam ao solo no mesmo ponto de impacto, no mesmo momento. Ele percebia que algo estava errado na física aristotélica, mas ele não conseguiu desenvolver em profundidade esta fundamentação teórica. Ele desenvolveu o experimento, ele iniciou o processo. Foi Sir Isaac Newton que deu continuidade e conseguiu nos trazer, nos deixar esse legado da física clássica, né, com os estudos, portanto, gravitacionais. E você talvez pense, bobagem, pensamento de Aristóteles. Gente, se pensarmos em Newton aí, lançando aí em 1600, Aristóteles, a coisa de, arredondando a conta aí, né, a coisa de 400 anos antes de Cristo, a física aristotélica, ela perdurou por cerca de 2000 anos. Foi com Newton que nós conseguimos aí algumas mudanças e alterações. Portanto, se nós fazermos uma conta, jogando para cima aí, a nossa física clássica, ela tem o quê? 400 anos. Frente ao tempo que perdurou a física aristotélica, de 2000 anos. Vejam que as coisas estão ainda em momentos bastante novos de transformação. Se pegarmos aí numa visão mais ampla de formação social do Ocidente, né? E aí, claro, a própria física aristotélica, a física newtoniana hoje não é de todo predominante. Nós temos a perspectiva relacional, né, da teoria da relatividade de Einstein, nós temos novas abordagens, a física especulativa tem ganhado relevo com novas elaborações, enfim, estamos em momento ainda, né, de construção desse saber. Mas eu trago esse cenário para perceberem que a coisa não era e não foi tão simples como, de repente, a gente pensa. Né? É uma coisa simples, tranquila? Não. Foi bastante complexo, muito acontecimento, muitos elementos, fatos que ocasionaram em transformações em profundidade na sociedade. Continuando aqui, na Antiguidade e na Idade Média, não havia propriamente uma teoria do conhecimento, pois, exceto os céticos, não se questionava a capacidade humana de conhecer. Quem eram os céticos? Era um grupo de indivíduos que negavam a possibilidade do conhecimento. Por quê? Porque eles diziam que o conhecimento ele é relativo. Então, depende do ponto de vista de cada um, depende da perspectiva de cada um. E se o conhecimento, é relativo, nós nunca poderíamos chegar a um conhecimento que fosse, portanto, universal. E aí entendam, que fique bem claro, o termo universal, aquilo que é comum para todos. E o próprio Aristóteles já nos deixou um legado. Não há ciência do particular. Só há possibilidade de ciência daquilo que é universal. O conhecimento ele tem que ter a mesma validade enquanto saber, enquanto experimento, para que ele seja tido como científico. E os céticos negavam essa possibilidade, justamente por afirmar, repito, que tudo era relativo. A nossa ciência, até então, ela trabalha, ela aprofunda a perspectiva do universal. Ela não lida com o particular. Perdão, não é que ela não lida, ela não
reconhece o particular como científico. Vejamos por quê. Um exemplo bastante clássico, já citado e muito conhecido por nós. Sabemos cientificamente que a água chega ao ponto de ebulição a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Nesse sentido, se eu pegar a pressão atmosférica em determinadas localidades, eu encontrarei divergências no ponto de ebulição. Por isso que a afirmação ela precisa de complementações. A água ferve a 100 graus Celsius, vírgula, a nível do mar. Justamente para que nós tenhamos a possibilidade de eliminar as variantes, as variáveis. Assim, eu tenho conhecimento que ele é universal. E em qualquer lugar do planeta Terra, retirando as variáveis, eu chego ao mesmo resultado. Pois a nível do mar, a água ferverá a 100 graus Celsius. Chegará ao ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Isso é conhecimento científico, porque ele tem um peso de universalidade. Os céticos, na teoria do conhecimento, eles negavam tal possibilidade, ao afirmar, repito, que o conhecimento ele era, portanto, particular. Ele era relativo. E esse elemento relacional, ele impossibilitaria um conhecimento universal. Por isso é que a filosofia, ela não é uma ciência. É por isso que a psicanálise não é uma ciência. Por quê? Como assim? Porque a filosofia, ela vai lidar com os saberes de ordem geral, mas eu não tenho um saber único dentro da perspectiva filosófica. Se você me pergunta, o que é o humano? Eu vou lhe perguntar, depende da perspectiva de quem. Se você me perguntar na perspectiva marxiana, o humano ele é uma construção coletiva da sociedade. Se você me perguntar na perspectiva darwiniana, né, mais biológica, tudo bem. Mas eu tenho uma perspectiva específica. Se você me pergunta numa perspectiva de Pascal, se você me pergunta numa perspectiva de Hobbes, o que é humano, a natureza humana, enfim, eu encontrarei elementos diversos. A psicanálise também, ela lida com elementos que têm uma teoria geral, claro que sim, mas na aplicabilidade ela vai lidar com as particularidades. E ela, portanto, há elementos que ela não consegue desenvolver uma comprovação universal. Freud tentou muito isso, trazer provas e comprovações do inconsciente psíquico, mas por mais que ele tentasse, ele não consegue chegar ao nível de um saber, portanto, exato, né? Matemático. Trago apenas esses exemplos para entendermos como isso se processa. Então, esse seria o principal interesse dos filósofos da modernidade, que fazem outras perguntas. O que é possível conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento ele é verdadeiro? São perguntas que vão desencadear transformações sociais e fazer eclodir aí, portanto, germinar duas linhas de raciocínio que se aprofundaram. Então, as questões epistemológicas, do grego logos ou lógicas, estudo, e episteme, saber, conhecimento. Epistemologia, ou teoria do conhecimento, portanto, são palavras entendidas como sinônimas. As questões epistemológicas, isto é, relativas ao conhecimento, deram origem a duas correntes filosóficas, que são elas, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo engloba as teorias que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam-se como racionalistas René Descartes, seu principal representante foi ele, o grande ícone do racionalismo, e também Spinoza e Leibniz. O empirismo é uma tendência filosófica que enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. Destacam-se no período moderno Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Portanto, esses dois elementos vão nos trazer aí uma
reflexão muito específica, muito própria. E este é o tema que nós daremos início no nosso próximo encontro, que é o racionalismo cartesiano, a dúvida metódica de René Descartes.